Você já conhece o Atibaia Futsal Feminino, que é o time feminino de futsal aqui da nossa cidade, que leva o nome de Atibaia por todo o estado. E hoje nós vamos conversar com ela, a atleta Maiara, mais conhecida como Shelby. Tudo bem, Shelby? Seja bem-vinda aqui ao Atibaia TV Esportes Entrevista. Tem bastante história para contar, né, Shelby? Oi, pessoal. Um prazer estar aqui representando o Atibaia Futsal e as meninas também. É isso. Shelby, você começou desde pequena lá no projeto com a professora Jaque, que inclusive já passou aqui. Corre lá ver a entrevista dela antes de assistir essa aqui com a Shelby, que vai ser bem bacana. Conta pra gente, Shelby, como é que você começou no projeto lá no futsal quando você tinha só 6 aninhos de idade? Como você disse, eu tinha só 6 aninhos de idade e foi muito espontâneo. Eu estava procurando alguma coisa para fazer, assim, porque eu estava muito parada. E tinha um projeto social lá no Jardim Imperial, que é onde eu moro hoje em dia. E eu fui assim, mesmo porque a minha mãe me acompanhava assim na escola e tudo mais, e eu estava precisando, estava ficando assim já muito tempo parado. E comecei lá, comecei a treinar com os meninos e tô lá até hoje. Mas como essa pandemia deu uma parada, mas eu continuo lá há muito tempo, faz uns 10 anos que eu pratico futsal lá no social. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 15 anos. Tá com 15 anos, hein, pessoal? Já tem 10 de experiência, olha só. Mas você comentou, Shelby, que jogava no meio dos meninos mesmo. Isso aí foi algum empecilho para você começar no futsal? No começo eu fiquei um pouco assustada, né? Por conta que, querendo ou não, os meninos são mais fortes fisicamente, mais fortes na força mesmo. Mas com o tempo você acostuma, possamos dizer. E eu sempre fui muito de boa, sempre fiquei muito tranquila, sempre pensei muito comigo que se eu não forçar aqui, mais pra frente possa ser que eu esteja mais abaixo. Então foi meio que um caminho para me tornar a atleta que eu sou hoje. Me deu muita resistência no físico e quanto à força, né? Quando que você decidiu que o futsal era o que você queria para a sua vida? Não sei se você começou no campo também, teve essa experiência. Em que momento da sua vida que você falou, é isso que eu quero fazer e é esse caminho que eu vou seguir? Eu comecei no futsal, fiz muitos campeonatos com meus 7, 8 anos ali no campo. Foi o meu primeiro campeonato, eu acho que foi no campo, se eu não me engano. Também joguei muito society, variei muitas vezes jogando society sub-8, sub-10. Que foi quando a gente participou lá na quadrinha do Corinthians. Só que, pra mim, eu comecei a ver o futsal realmente ali com os meus 10, 11 anos, que foi quando começou a ficar uma coisa mais, não só lazer, sabe? Tinha cobrança, tinha isso. Então, daí foi nesse momento que eu realmente percebi que era isso que eu queria. E o futsal te ajudou a se desenvolver como pessoa, Shelby, como criança, adolescente, porque você tem o futsal desde muito cedo na sua vida, né? Isso te ajudou a melhorar na escola, melhorar em casa, com os amigos e tudo mais na sociedade? Eu sempre fui muito preguiçosa, né? Eu sempre fui muito preguiçosa, ali até os meus 12 anos, digamos assim. Eu só queria fazer. Na escola, pra mim, era igual, eu vou mesmo por obrigação, entendeu? Só que depois que a gente começa a ter um pouco mais assim de maturidade, você começa a enxergar mais as coisas, você consegue ver que aquilo ali faz diferença. E hoje eu vejo que o futsal me deu muita disciplina, respeito muito a opinião dos outros, convivo com pessoas totalmente diferentes de mim. E é uma coisa que hoje em dia na sociedade é muito importante, você respeitar a opinião dos outros e a pessoa respeitar a sua opinião. Isso é muito bacana. E assim, você começou no futsal, foi esse fator que foi decisivo para você continuar escolhendo a modalidade de quadra? Porque geralmente a gente vê o futebol na televisão, fica vislumbrado com o campo, a torcida e tudo mais, mas o futsal tem aquele algo a mais que o futebol não tem, é isso, Shelby? Sempre tem.
Eu nunca fui de assistir jogo, tipo, na televisão, sempre fui, nunca gostei, né? Você torce para algum time, Shelby? Sou corintiana, Tá. mas nunca acompanhei assim como muitos acompanham. Sempre fui, tipo, assistir um jogo ali, mas só que o futsal realmente, tipo, me abriu lugares, tipo, fui para conhecer lugares, pessoas que hoje fazem totalmente diferente na minha vida. Hoje eu vejo que muitas das vezes são essas pessoas que me viu crescer, que me ajudam, que me dão a mão. Meus amigos conversam comigo e falam, você tem um futuro brilhante, você tem que seguir o pai dos meus amigos. Então é isso mesmo que, tipo, me motiva mais para continuar, são as pessoas que estão ao meu lado. E depois que você começou realmente a estar no futsal, você mudou um pouquinho desse jeito preguiçoso que você disse que tinha, melhorou como aluna na escola, você conseguiu manter a educação paralela aos treinamentos de futsal? Eu mudei muito, né, porque chega uma hora que não dá pra você mais, tipo, ser aquela pessoa preguiçosa, porque chega uma hora que você tem que dar seu máximo, você tem que correr atrás. Então, tipo, eu mudei bastante, tipo, foi muita coisa que veio muito de repente. Então, foi uma coisa que eu absorvi, demorei um tempo para absorver, mas ao mesmo tempo foi muito rápido. Porque na escola eu tirava as notas baixas, já tive que fazer algumas recuperações, só que depois eu pedi ajuda da Jaque, que é minha treinadora, e ela me ajudou, me falou que eu deveria continuar, que eu deveria me focar não só porque a gente acaba perdendo certas coisas, né? Não só em casa, mas também no futsal ou no esporte que a gente pratica. Você falou agora da Jaque Rodrigues, que é a treinadora do Atibaia Futsal Feminino. Corre lá e vai ver a entrevista com ela. Fala um pouquinho da Jaque, Shelby. Vamos ver como é que é esse lado mãezona, esse lado de cobrança, de incentivo da professora Jaque. Qual que é a importância dela na sua vida? A Jaque realmente mudou minha vida, né? Conhecer ela vai fazer 10 anos, então a gente tem muita convivência de muitos anos. Apesar de ser muito nova, ela já puxou minha orelha, ela já falou com a minha mãe, já fez muita coisa que poucos professores que eu conheço, que foram meus professores há muito tempo, fizeram. Então, tipo, isso já é uma importância a mais para o aluno, para a criança. Então, mas a Jaque é uma pessoa de coração bom, você pode contar com ela para tudo mesmo, que independente da situação, momento, se ela estiver no pior dia dela, e você chegar para ela, Jaque, nossa, hoje não dá. Ela vai, não, Shelby, vamos, tipo assim, às vezes a gente que não convive tanto com ela, não fique sabendo que ela não está naquele dia bom, ou mesmo não está tão empolgada nessa semana, mas sempre no treino a gente vê ela ali motivando, te dando força para você continuar. Só mesmo quem convive ela, que eu convivo com ela quase 24 horas por dia, consegue ver realmente todo o esforço que ela faz, todo o trabalho que ela vem fazendo ao longo desses anos, né? Que são muito tempo, 11 anos, 12, é muito tempo. Eu que estou no futsal, eu comecei aos 6 e hoje estou com 15, vou fazer 16, já é uma grande história, né? Para ela como pessoa, eu acho que fazer alunos crescer, se formar, deve ser uma coisa melhor ainda. Eu de fora já vendo isso, já tipo, fico, meu Deus do céu. Então é muito bom. Que bacana, Shelby. A gente que vê ela na beira da quadra ali, muitas vezes eufórica, cobrando, gritando, falando firme com vocês. Como é que ela é? A Jaque amiga, você disse que convive aí quase 24 horas por dia com ela, deve ser o grude da professora Jaque. Como é que ela é quando está fora da quadra, está um pouquinho fora desse ambiente do futsal? Ela não é uma pessoa que muda muito, né? Muitas vezes pessoas têm aquelas duas faces de tipo, num lugar ser de um jeito. Ela não muda muito, ela tipo, só vive mais a vida dela, assim, tipo, a gente vai para vários lugares, com essa pandemia a gente deu uma diminuída, mas a gente ia para shopping, ia para vários lugares, e isso sempre foi muito bacana, sempre foi muito bom ter essa convivência, não só como treinadora dentro de quadra, que dentro de quadra a gente conversa, a gente tem a liberdade para falar o que quiser e tudo mais, só que
com certeza respeitando. Fora de quadra eu a respeito como pessoa, como treinadora, como minha professora há muitos anos, mas sempre tem aquela zoadinha de leve, só para dar uma clareada no ar assim, mas sempre muito de coração aberto. Se eu tiver problema com ela eu vou falar, se ela tiver problema comigo ela vai falar e assim por diante. Que legal, Shelby. Você disse que está prestes a fazer 16 anos, obviamente está estudando. Existe uma expectativa grande por você, pela Jaque, por pessoas à sua volta, de que você realmente siga na carreira do futsal. Talento para isso você tem. Obrigada. Mas você está estudando e você segue tendo essa educação paralela que a gente inclusive conversou com a Jaque quando ela esteve aqui. Qual que é essa importância de manter a educação, mesmo tendo talento, tendo toda a projeção de seguir uma carreira no esporte? Eu acho muito importante, né? Porque não adianta você ser boa dentro de quadra, você ser boa como atleta, ser a mais perfeita possível e você não ter uma educação fora. Porque talento você pode ter de sobra para dar e vender. Só que a sua educação, ninguém tira isso de você, né? Porque eu posso ser a atleta que for. Se fora de quadra eu ser aquela pessoa que não tá nem aí pra nada, vai chegar uma hora que poucas pessoas vão querer ter contato comigo e eu não vou me dar bem na vida. Sabe quando você deixa aquelas pessoas dar de cara com a parede? Uma hora acontece isso com pessoas que não têm a educação, não têm aquele respeito com a outra pessoa. Então isso é muito fundamental. E você pensa em fazer alguma faculdade, algum curso, alguma coisa, se o futsal não for a sua primeira opção? O futsal, ele nunca foi minha primeira opção. Eu sempre fiquei muito em dúvida, mesmo com a Jaque falando, ou as meninas falando, eu sempre tive aquele pé atrás, sabe? Que é sempre bom ter, porque daí você pensa numa outra coisa mais pra frente. Mas eu sempre pensei em me formar ou em advogada, que é um sonho que eu sempre tive quando eu era criança. É muito bom saber que quando a minha mãe era criança, ela também queria ser advogada. Então meio Legal. que isso me deu mais um motivo para também querer me formar isso. Mas também pretendo, ou ainda não sei, tem uns 4 anos aí, vou fazer 18 anos para decidir isso, em continuar na área, que é professora de educação física, me formar nisso, que já é a área do futsal. E como eu estou nisso há muito tempo, já pode ser um caminho ali meio andado. Muito bacana. Então, rapaziada, vamos estudar, hein? Vamos jogar bola, mas vamos estudar. E Shelby, você é atleta do Atibaia Futsal Feminino hoje, a gente falou bastante dessa equipe lá com a entrevista da professora Jaque. Conta pra gente como é que é o projeto hoje, que começou com uma coisa pequena para dar oportunidade para as crianças, para os adolescentes, mas agora já está tomando uma proporção maior e a gente enxerga o crescimento do projeto. O que é esse time? A gente é um time que é muito unido, sabe? A gente nunca deixou nada abalar a gente, porque a gente, mais para trás, a gente teve muita dificuldade, a gente já teve que fazer rifas, quem acompanha a gente mais tempo sabe, vender trufas e tudo mais. Só que o projeto ele vem crescendo a cada dia e a gente fica mais feliz com isso porque quem vê eu tô aqui no time faz 5 anos, mas quem vê há 7 anos atrás, que já são as meninas que já passaram, já vieram outras, vê o quanto cresceu, o quanto evoluiu e mudou a vida de muita gente. E uma coisa bacana, Shelby, é que vocês não são profissionais, né, não recebem para fazer isso, mas recentemente disputaram a Liga Paulista contra equipes profissionais e meninas que só vivem disso. Essa foi uma das principais dificuldades para vocês na questão financeira, na questão de apoio. Além da dificuldade dos jogos, teve essa dificuldade para disputar a competição? No começo do ano foi quando surgiu a ideia, né? A gente meio que já estava com certeza que a gente ia participar, mas sempre com a dificuldade de transporte, da dificuldade de pagar os jogos e tudo mais, inscrição, porque nunca foi fácil pra gente, né? A gente sempre teve que correr atrás e tudo mais, sempre dar um jeitinho ali. Só que depois que a gente conseguiu a certeza que realmente a gente ia, veio a pandemia, que foi uma coisa que acabou com a gente, foi uma coisa que deixou a gente muito pra baixo, né? A gente ia estrear e tudo mais, aí todo mundo caiu. Só que aí a gente voltou em outubro para setembro, algum mês ali, e a gente já voltou com aquela expectativa de a gente vai, só que, peraí,
a gente não tá do mesmo jeito que a gente estava no começo do ano. Então, tipo assim, foi uma coisa que a gente teve que colocar na nossa cabeça que a gente não ia ser o melhor do campeonato, mas também a gente não poderia deixar colocar que a gente poderia ser o pior, que a gente poderia estar ali no meio termo, sabe? Que é uma coisa que motivou a gente continuar, correr 3 vezes na semana e tudo mais. 2h30 de treino e foi o que a gente colocou, né? Nós vai conseguir fazer isso e nós conseguiu, que foi que a gente fez a estreia e tudo mais e fizemos um bom campeonato na Copa Paulista. E vocês estrearam com tudo nessa competição, né, Shelby? Essa primeira impressão de começar ganhando e ganhando bem, foi um start, um algo a mais ali para vocês alcançarem, colocarem outro objetivo, que não apenas classificar entre os 4, mas poxa, dá para chegar, se a gente se esforçar um pouquinho mais, dá para chegar lá na frente? A gente fez uma boa campanha na Copa, só que sempre fica aquele gostinho de que poderia mais, que a gente tem potencial para isso e que a gente consegue se a gente quiser. Só que sempre tem aquele medinho também de tipo assim, se a gente for com tudo e acabar não dando certo, porque quando você ganha, você não precisa dar explicação, né? Tipo, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas quando você perde, você tem que, por que vocês perderam, não sei o quê. E tipo assim, isso dá a gente fica meio assim. Só que a gente parou nesse tempo da pandemia e voltamos com mais garra pra cima. Mesmo não sabendo se a gente ia realmente entrar, mas a gente estava treinando ali todo dia, buscando para chegar na Copa Paulista e fazer o que a gente fazia de melhor. E Shelby, teve um jogo que foi bem bacana, a gente cobriu e tem matéria dele aí na página, que foi contra o 1º de Maio, no ginásio Atibaia Jardim, aqui na nossa cidade. Um jogo contra uma equipe que é profissional, tem atletas renomadas lá, que jogaria contra o até então, para elas, desconhecido Atibaia. E na minha opinião foi um dos melhores jogos dessa primeira fase. Como é que foi essa partida? Essa partida foi um jogão, né? A matéria tá aí no Atibaia TV, para quem quiser dar uma olhada. E tipo assim, a gente sabia do potencial das meninas, elas veio liderando a competição desde da tabela lá em cima. Só que a gente fez um péssimo jogo na casa delas, a quadra pequena e tudo mais, só que a gente também tipo, tinha ganhado do Araraquara e achou que ia dar pra gente. Daí a gente entrou em quadra daquele jeito, vamos que vamos, sem desprezando, tipo assim, não a adversária, mas vamos, é um jogo normal. Daí foi quando a gente tomou o 2-0, chegamos no 2-2, aqui em casa a gente já veio pensando que o time delas eram fortes, que elas iam vir matando em cima da gente, porque elas ganharam na casa, então chegaria aqui. Elas abriram 1-0, né, se eu me lembro, e tipo assim, a gente já ficou meio assim por conta que tava em casa e tudo mais. Só que aí com o passar do jogo, a Jaque cobrando mais e puxando mais aqui, teve meninas que não estavam no melhor dia de jogo, então teve meninas que jogaram mais tempo e outras que entraram ali 2 minutos, 3 minutos por conta da situação de jogo. Mas eu achei que foi um jogo muito bom para o nível de campeonato que a gente estava vindo fazer, que a gente veio fazendo durante a competição. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma das atletas do 1º de Maio depois desse jogo e ela me disse que se surpreendeu com a qualidade do Atibaia Futsal Feminino. Então essa competição serviu para a gente mostrar para a região, para o estado, que Atibaia tem um time bom de futsal, né, Shelby? E depois veio a partida contra Araraquara, que foi lá na casa delas. Antes desse jogo teve a questão de financeira, será que a gente vai conseguir ir e tudo mais? Como é que vocês estavam na semana do jogo? Sabia que tinha o jogo, tinha condições de chegar lá e jogar para passar para a final, mas tinha essa dificuldade extra quadra? Na semana do jogo a gente estava pensando que o jogo já ia ser na segunda-feira, né? Que a gente já estava meio assim por conta que não sabia se a gente realmente ia para o jogo, por conta de questão de transporte e tudo mais. Mas a gente sempre treinando normal, porque se desse o style na gente e a gente fosse pro jogo ou a gente não fosse, pelo menos o nosso objetivo na semana a gente teria feito, entendeu? E foi o que aconteceu, a gente chegou lá, deu o nosso melhor, a gente abriu 1-0, depois elas empataram e depois elas viraram
na prorrogação. Foi uma derrota amarga, a gente sabia que a gente podia levar, a gente sabia que a gente podia, faltava alguma coisinha ali, mas não foi possível ano passado, mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai sair de novo. Tem matéria desse jogo contra o Araraquara, assiste aí. Toda vez que eu vejo essa matéria, eu fico com aquele gostinho de que dava para ter passado, Shelby. Vocês ficaram assim também no final do jogo? No final do jogo eu chorei. Não é, pra quem me conhece, quem é as meninas que acompanham eu, eu sempre fui muito de, quando chega a final, semifinal, assim, eu sempre fui muito pra baixo. Só que esse jogo me deu uma coisa mais assim do que nos outros. Porque esse jogo foi o jogo que passou na minha cabeça aquela história que a gente fez o campeonato inteiro. Então meio que o baque foi ali na hora. Porque a gente não estava no físico, assim, tudo mais. E foi que a gente se surpreendeu, não só quem estava vendo de fora, mas sim a gente mesmo. Eu olhava para as meninas, era falta de confiança em mim, eu não tinha confiança nelas, elas não tinham em mim, nós não tínhamos em si mesmo. Então foi uma coisa que ali na hora que quando deu o último apito, passa toda aquela história de que a gente podia ser um pouquinho melhor e que a gente podia ter saído ali com a vitória. Mas eu digo assim, foi honrosa essa campanha do Atibaia na primeira participação da Liga Paulista. E qual foi a principal lição que vocês tiraram dessa experiência, Shelby? Que foi melhor do que a gente esperava, né? A professora Jaque disse que o primeiro objetivo era classificar entre os 4, mas aí nos primeiros jogos já deu para ver que a gente podia sonhar um pouquinho mais alto. Qual foi a principal lição que vocês tiraram dessa liga? Eu acho que a principal lição que a gente tirou foi que, independente da situação, se a gente quiser mais, a gente consegue. Se a gente quiser muito mais, se a gente sonhar em chegar lá em cima, a gente se esforçando, trabalhando, unidas, porque individualmente a gente pode ser a melhor jogadora, mas sem o grupo a gente não consegue chegar onde a gente chegou. Então acho que a melhor lição foi essa, que se você realmente quiser, você tem que se esforçar para conseguir. Bacana, Shelby. E agora o que você como atleta, fazendo parte desse projeto, espera para o futuro do Atibaia Futsal Feminino? O que eu espero para o futsal feminino de Atibaia é que a gente cresça cada dia mais, independente de quem continuar, de quem sair, que possa entrar mais meninas e que elas cresçam como a gente fez a história da Atibaia. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, não sei se eu vou estar aqui, a gente nunca sabe, né? Mas a gente sempre pensa no futuro, que a gente sempre fala que a gente pode não ter a parceria de muitas pessoas, mas se a gente ter a nossa união como grupo, já é o bastante, porque a gente nunca foi de participar de grandes copas assim por conta da questão financeira, e também a gente ainda estava um nível abaixo. Só que quando a gente pensa em crescer, a gente pensa em fazer mais, a gente pensa em trazer mais meninas, fazer a base, investir mais na base, como a Jaque já falou, e é isso que a gente pensa mesmo para o futuro. Muito bacana, Shelby. E uma coisa que eu queria te perguntar, Shelby, é que em pleno 2021 a gente ainda encontra preconceito contra as mulheres no esporte, principalmente no futebol, no futsal, né? A gente tem lutado, tem tentado combater isso aí, mas sempre tem aquela minoria, aquele povo que é pé no saco mesmo, vamos dizer assim. Como é que você enxerga o esporte feminino, num modo geral, falando isso no Brasil, no cenário nacional, e o que seria bom, o que falta para que o esporte feminino tenha o devido merecimento e o devido apoio? A gente precisa mais de apoio, né? Porque muitas pessoas julgam, mas sem saber da correria que a gente vem fazendo, não só que eu conheço o Atibaia, mas por fora do Brasil também. O futsal feminino é muito desvalorizado, a gente vê como se fosse ninguém, entendeu? A gente precisa mais de gente que apoiam a gente e que torçam pela gente, porque não adianta só a gente mesmo torcer sem ter um apoio do lado. Muito bacana. Shelby, você é uma prova viva de que o esporte é uma ferramenta bacana na vida da gente,
começou pequena, descobriu que era isso que você queria e hoje está seguindo. Então o que você pode dizer para criançada, para meninada que hoje pensa em seguir um esporte, pensa em começar a praticar alguma coisa, mas ainda tem uma dúvida? O que você pode dar de conselho para essa criançada? Eu acho que a pessoa que quer continuar no esporte, não só no futsal, mas como judô, balé, eu acho que você tem que acreditar em você, porque você é a primeira pessoa que, quando der alguma coisa errada, você tiver naquele dia, você tem que se superar. A superação é força daquilo que você quer fazer, entendeu? Eu já tive momentos de pensar em fazer alguma outra coisa, só que deu um sair na minha cabeça e falei, é isso que eu quero fazer. E também não desistir, porque você tem que persistir naquilo, uma hora vai dar certo. E pode ser amanhã, pode ser daqui 3 anos, mas se você quiser, uma hora vai dar certo. E Deus sempre abençoa as pessoas certas, é isso que importa. Muito bacana, Shelby. Parabéns pela sua história, obrigado por estar aqui com a gente e muito sucesso na sua carreira, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, no Atibaia TV, fazendo a divulgação das atletas, não só do esporte em geral, mas sim do Atibaia futsal feminino. Muito legal. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma Atibaia TV Esportes Entrevista. Assiste lá com a professora Jaque, porque está sensacional. E nos próximos dias, mais pessoas do esporte de Atibaia e região vão passar por aqui. Não se esquece também de seguir o Atibaia Futsal Feminino nas mídias sociais e #RespeitaAsMina. Atibaia TV Esportes, no detalhe da emoção.